13 espectadores aí. Vamos passar, então, para 11 de setembro. E aí eu vou perguntar já para vocês o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Quem quiser começar aí. Pode ser eu? Eu estava... Vai, André. Tá tranquilo. 2001, estava com 15 anos, né? Ou seja, no colégio, uma terça-feira, né? Isso eu lembro muito bem, tá claramente na minha cabeça ainda. Eu lembro que, né? Eu estava na aula, né? Estava de manhã, estava na aula, tudo, não estava nem sabendo disso, né? Sem celular, né? Aquele período, né? Tudo. Aí o diretor chegou e falou assim, não, pra gente, viu, pode ir para casa que aconteceu uma coisa muito séria, muito importante, vamos assistir os noticiários, que é uma coisa muito, muito pesada, muito séria, muito impactante ali, que vocês precisam estar bem informados sobre isso, né? Então, digamos, de certa forma, aí depois houve debates, as coisas, assim, né, entre as direções, professores e tudo. Então, eu fui para casa, quando cheguei lá, engraçado, eu morava bem pertinho, né, da escola, né? Então, eu cheguei em casa rapidinho, assim, eu não lembro, eu acho que, assim, coisa de eu acho que quando aconteceu ali, a primeira, acho que, não lembro quanto foi a diferença de tempo do primeiro para o segundo impacto, acho que foi uns 20 minutos, 15 minutos, eu não lembro direito. Mais ou menos que, mas eu sei que mas é assim também, eu morava bem pertinho, né? Eu sei que eu cheguei em casa, assim, deu 2 minutos de diferença, assim, eu vi o segundo aviãozinho, assim, na câmera lá da Globo ainda, batendo ali na segunda, na Torre Sul, né, que é a segunda torre. A não ser que tenha sido uma regravação, né, digamos ali, né, um replay, vamos dizer assim, né? Mas eu tava na escola e o diretor liberou, digamos, a aula, né, pra gente ir lá, né, acompanhar as notícias e tudo, e foi isso que aconteceu. E daí fiquei acompanhando realmente as notícias ali, tudo que aconteceu naquele dia. Eu estava em casa, de férias, e eu lembro que eu acordei, não me lembro se foi meu pai e minha mãe que falou que tinha dado um acidente do primeiro avião ter batido, e já começamos a acompanhar, e a gente também viu ao vivo pela TV, né, o segundo do avião, e dali passamos o dia inteiro acompanhando. Eu passei o dia inteiro acompanhando as notícias, até a noite, até dormir, e acompanhando o que ia acontecer a partir dali. E foi um dia realmente muito marcante, impactante, que de certa forma mudou o mundo, né? Vai ficar para a história esse dia. Eu lembro do Micael lá em casa, e nesse dia 11 de setembro foi o dia que a gente estava indo, eu e a mãe do meu filho, para saber que ele era menino, né? Nós fomos fazer o teste lá, não me lembro o nome agora, mas que faz lá agora o ultrassom, isto, pode ser, que aí era para saber se era menino ou menina, e deu que era durante a tarde, mas amanhã foi aquele caos, né? Porque a gente até, uma cidade pequena, já tinha muita gente achando que era a terceira guerra mundial. Mas exatamente em 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas, o Slayer lançava God Hates Us All, o disco que marca a despedida primeira do Paul Mustafa da banda, e o Dream Theater lançava Live Scenes from Memory, que tem uma capa originalmente muito polêmica. Infelizmente, o Fernando não está aqui para nos mostrar ela, mas ele já mostrou isso num vídeo que está no nosso site, você pode procurar depois, que traz exatamente as Torres Gêmeas pegando fogo, né? É um dos acasos da natureza. Micael, poderia comentar um pouco mais, por favor? Não é bem isso, né? É uma coincidência muito grande. Quem tem o Live Marquee do Dream Theater sabe que o símbolo da banda é uma maçã pegando fogo, que New York é a grande maçã, né? E é a cidade natal deles. Então, na capa original do Scenes from Memory, seria a maçã deles pegando fogo, e dentro da maçã as Torres Gêmeas, que era, de certa forma, o símbolo de Nova York. Então dava a impressão, não foi que eles quiseram fazer que as torres estavam pegando fogo, mas dava a impressão que as torres estavam em chamas, porque o coração, a maçã, no caso, estava em chamas. E essa capa saiu, algumas pessoas têm essa cópia, o Fernando tem, eu sei que o Pablo Ribeiro, que escreve para o site, também tem uma cópia,
E aí depois ele foi relançado com essa capa, né, que é a capa mais comum que o pessoal tem. É um CD triplo, em 3 partes, que vem com esse sisteminha de envelope aqui, que eu também não curto muito aqui, porque isso aqui é para arranhar um CD, é a coisa mais fácil que tem. E é um CD ao vivo que traz a íntegra do Scenes from a Memory, né, gravado em Nova York. E na época, com a formação da época, na turnê do disco, e para muitos, assim como para eu, sou um deles, o Scenes from a Memory é o melhor disco deles ao vivo. Mas o que mais me marca nesse disco aqui é que ele tem talvez a única, salvo engano, a única versão completa de Change of Seasons inteira ao vivo. A Change of Seasons aparece partes dela no Once in a Lifetime, mas é separado em várias edições, e aqui ela está na íntegra. E é engraçado que ela é a música que fecha o show, é a música que fecha o CD, e quando termina ela, que depois que o pessoal se despede e tal, o Portnoy vai ao microfone e pede desculpa à plateia pelo show curto que eles fizeram, né? Desculpe pelo set curto que a gente fez. E uma outra coisa que eu queria mostrar também é que ele saiu na época como DVD, né? Apesar de ser a capa do Scenes from a Memory, é o show, e ele tem músicas a menos do que o CD, né? Então ele tem toda a execução do Scenes from a Memory, mais algumas músicas bônus ao vivo, 1 hora de bônus ao vivo, incluindo a Change of Seasons. É a única versão que eu conheço com um vídeo de a Change of Seasons na íntegra, tá nesse DVD. E é um descasso, cara. Para quem gosta de Dream Theater, é um descasso, representando o melhor disco da banda, quer dizer. E uma das muitas obras-primas que eles fizeram, que é a Change of Seasons. Altamente recomendável. Eu peço desculpas, eu falei errado, né? Eu falei Live Scenes from Memory, Live Scenes em New York. E André, boatos que o Michael tá tentando completar de ouvir o disco até hoje, nunca conseguiu, né? Boatos. Qual a tua opinião sobre o álbum, por favor? Ixi, vai demorar, né? Fala essas bandas aí, agora já me lembro de outro consultor agora. O Thiago Reis, né? Thiago Reis, nosso amigo Thiago Reis também é fãzasto do Dream Theater. Tinha que estar aqui, né? Ele que tinha que estar comentando aqui muito mais do que eu sobre eles. Bom, eu também gosto do Dream Theater. Eu falo a verdade, eu nunca fui muito chegado no Dream Theater ao vivo, não sei porquê. Eu acho que assim, o Myron tem uma implicação um pouco com o Labrie, né? Você implica com o Labrie, né? Um pouquinho, né? Tipo, e pior de tudo é que alguns pontos, às vezes eu tenho que dar razão, porque o Labrie, às vezes, ao vivo é de lascar, viu? Mas em estúdio não, estúdio eu não sou dessa aí, não. Eu sou mais da turma do Mikael, do Thiago ali, eu gosto mais do Dream Theater mesmo. Mas assim, eu devo ter escutado esse disco, que aliás eu já devia ter ido atrás, né? Algum pouquinho só no YouTube, não tem assim como comentar exatamente assim, né, digamos, com mais detalhes sobre ele. Eu posso falar mais no geral sobre a banda, né? Que é uma banda que eu gosto bastante, que também a saga da cachaça ali é minha favorita, ali, que pega ali do Train of Thought até mais ou menos ali o final do último disco ali do Portnoy, que ele gravou. Depois disso ali, a banda deu uma decaída ali, na minha opinião, que gosto de umas coisinhas ali da fase mais nova ali, seu Portnoy, mas não tem mais aquela empolgação de antes. Mas em relação a esse disco aí, eu tenho que tomar vergonha na cara e escutar, né, do início ao fim, assim, com mais atenção, né? Tem que ter algum recomenda, algum ouve isso aqui, alguma coisa aí para incentivar a gente a ouvir uns ao vivo aí que eu tô precisando, né? Então, essa é o pouco que eu tenho a colaborar, né? Muito mais comentar e fazer gracinha do que falar sobre a banda. Separa um mês da tua vida que ainda separa um mês da tua vida que dá para completar o ouvir todo ele tranquilo. É verdade. Né? Será que o menor solo é quanto? É 10 minutos? O menor solo de teclado, de guitarra, quanto que é?
Uns 15. Não, dá de boa, dá bem tranquilo. Já vi muita coisa desse nível também. Então dá de ouvir, então. Esse é curtinho. Curtinho. Uhum. Eu particularmente, assim, eu sou... Eu não me entendo fã de Dream Theater, mas eu gosto de muitas músicas do Dream Theater e cheguei a comprar vários discos da banda, só que o Dream Theater entrou na minha fila de discos que eu estou me desfazendo e eu vou ficar só com o Octavarium por causa da música Octavarium, que eu gosto muito. E a minha implicância com o Lebrisson não é maior que a minha implicância com o Portnoy. Eu acho o Portnoy um péssimo baterista. É um cara assim que... teve uma vez que o Mikael estava vendo um DVD e eu estava decifrando para o Mikael sem ver tudo que o Portnoy estava fazendo, porque ele é tão previsível as coisas que ele faz, ele emula o Neil Peart de uma forma tão tosca, então eu não consigo gostar. Mas, por outro lado, eu respeito muito o baixista, que agora me fugiu o nome, o guitarrista, o John Petrucci, que é um baita guitarrista, e estão me desfazendo dos discos aos poucos, inclusive eu me desfiz há umas 2 semanas, eu tinha aquela dos bootlegs ali do Live Scenes, né, eu tinha as gravações, e também esse álbum triplo me desfiz também. Não é uma banda que eu consiga admirar. Ainda em 11 de setembro, como nós falamos do Slayer, eu vou deixar para comentarmos junto o God Universal com... Oi? John Myung, o baixista. Aliás, o Mikael, você faltou em soco na cara do Mairo aí. Como que você deixou o teu irmão ter essa opinião a respeito do Portnoy? Me diga. Você tinha que... Mas quem disse que não teve? Mas você teve que... Não, faltou. Precisa dar mais um soco na cara, né? Porque fosse meu irmão, o quê? Você tá dizendo que o Portnoy é uma cópia barata do Neil Peart? Topa! Pia pançudo, aprenda agora, rapaz. Você tem que falar assim, ô Mikael, esse negócio aí... Parar com essa furia aí de deixar o cara opinar isso ao vivo. Você tem noção, Mikael? É teu irmão. Quando ele começou a... do teu sangue, homem, do teu sangue. Opinar isso ao vivo. Quando ele começou a ter essas ideias ruins, ele já não morava mais comigo, então aí a coisa complicou, né? Ficou ruim de... Mas eu só queria, para fechar o capítulo do Dream Theater, dizer que existe uma versão desse disco em vinil, eu acho que é quíntuplo, se não me engano, e estamos atrás. Passa pro Slay logo. Antes que dê problema. Antes que caia essa live por causa do Dream Theater. Eu não vou aguentar o Mario falar mais umas coisas dessas. Bora, play. Também 11 de setembro, Repentless. Um disco que me surpreendeu na época, porque o Jack Hanneman havia falecido em 2013, e aí ele sai para esse álbum em 2015, que é um baita disco. Nosso primeiro test drive na consultoria. E o Slayer aqui também, com tudo o que eles tinham passado, né, porque perderam talvez o maior compositor da história da banda, que era o Jeff Hanneman, né? Mas o Tom Araya seguiu, o Gary Holt substituiu ele muito bem. E, como a gente já falado, né, o God Hates Us All é o último disco com o Bostaph, mas aqui o Bostaph já tinha voltado, né? O Lombardo já tinha ido embora, e a banda sai em turnê. Eles vêm, inclusive, ao Brasil para promover isso, um showzaço, e que sai o álbum ao vivo Repentless Trilogy, que é um descasso, assim. Eu sou muito fã de Slayer, eu até agora, enquanto vocês comentam ali, eu vou lá pegar minha paletinha do Kerr King só para me exibir um pouco, mas quem é que gostaria de comentar um pouco sobre God Hates Us All e também Repentless? Só para... O meu God Hates Us All é capa diferente do Myron, né? O Myron tem a capa branca ali, o meu é a capa normal. O Repentless eu tenho só em CD. E realmente é um discaço, é um disco bom. Mas eu sou da opinião que o Slayer, depois que o Araya saiu a primeira vez... Araya não, desculpa, pelo amor de Deus, Lombardo.
Depois que o Lombardo saiu a primeira vez, o Slayer gravou discos, na minha opinião, de medianos para baixo. E esse disco aqui não chega a ser um dos clássicos, não se compara com os clássicos que a banda já fez. Mas é uma porrada, né? Como todo o disco do Slayer sempre tem coisas boas. Esse aqui, principalmente Repentless, os vídeos desse disco são muito bons. E é um disco que eu gosto, mas não tá no nível dos clássicos da banda, que são os primeiros antes do Decade of Aggression. E também estava no show, foi uma devastação total aquele show em Porto Alegre. E marcou. É uma das bandas que eu gosto muito, é uma das bandas que eu curto muito, mas eu prefiro muito mais a primeira fase com a formação original até o Decade of Aggression, do que essa fase com o Paul Bostaff, seja antes ou depois da volta do Lombardo. Isso aí já é uma coisa. Bom, tu já viu, né? Opa. Tá. Já que vocês ficam mostrando esses discos aí, eu fico ruim na cara aqui, que eu tenho quase nada aqui, pô. Aí eu fico. Eu fico com vergonha aqui. Não tenho quase nada. Tem que pegar ali umas datas ali, que tem pelo menos uns 3 ali, né? Mas enfim, falando sobre o Slayer. Então, eu tenho uma relação estranha com o Slayer, pô. Porque, assim, eu gosto de ver, assim, no YouTube ali, os vídeos ao vivo, assim, das músicas e tal. Mas eu ponho um CD pra ouvir, não é a mesma coisa. Parece que a banda, assim, é 400 mil vezes melhor ao vivo ali. E no disco, sei lá, parece que não sei se a produção não ajuda, ou se o estilo realmente é bem 1000 vezes melhor ao vivo do que no estúdio, assim, sabe? Então, daí todo mundo, né, aquela coisa assim, principalmente quando você é mais novo, assim, você tem aquela fase ali dos 19, 20 anos, que você tá ali, 16, 17 também. Quero ver coisa pesada, Slayer, aquela coisa, tudo assim, daí isso, daí você vai, daí eu pegava assim, eu vi, pô, põe um Nightwish de novo aí. Daí assim, mas assim, isso que eu digo, é estranho, tem uma relação engraçada com o Slayer. Os ao vivo, assim, o show deles, assim, eu nunca assisti, infelizmente, também o show do Slayer, né? Mas assim, o ao vivo deles, assim, as músicas deles ao vivo, parece que é tão diferente, tão uma pegada tão foda. Normalmente eu costumo dar crédito ao baterista por isso, porque o baterista parece que é o cara que leva ao show, que é a alma de um ao vivo, né? E sendo um baterista foda, como era o Dave Lombardo e todos os outros que passaram ali pelo Slayer ali, pô, é certeza que é muito mais mérito deles ali, né, em relação a isso. Então, Slayer pra mim ali é uma banda ali que eu gosto de assistir no YouTube ali as suas músicas ali, né, no ao vivo mesmo. Eu cheguei a assistir uma que eles chamam de clínica de bateria do Dave Lombardo aqui em Porto Alegre, ele sozinho com o instrumento, tocando trechos de música acústico, só na bateria, sem guitarra, sem nada, e respondendo perguntas do pessoal e tal, 1h30, 2 horas. E, cara, o homem é um fenômeno, cara. Foi a única vez que eu vi ele ao vivo, eu não vi. Quando veio o Slayer já era o Bostaff, que eu assisti. Mas o Lombardo na bateria é destruidor, cara. O homem é um monstro, cara. O homem é um monstro. Eu tenho certeza que sim, também. Eu queria muito presenciar um workshop